busca sequencial, certo? E aí a gente viu a análise de melhor caso, pior caso e caso médio. Então, tem alguns algoritmos que eles têm diferença, né? De complexidade no pior caso, no melhor caso e no caso médio, certo? O caso da busca sequencial é essa, né? Então, para lembrar, né? Qual que seria o pior caso? O pior caso seria quando a gente não encontra o item que a gente está procurando no vetor, certo? Então ele vai percorrer toda a lista, tá? E vai retornar -1 no final. Ou seja, ele vai percorrer, ele vai ter que rodar todo esse for aqui, certo? Sem dar o return, beleza? Então sem interromper. Então o que vai acontecer? Ele vai percorrer toda a lista, né? Então a lista de tamanho n, né? Logo, a complexidade da busca sequencial, né? Da busca linear, né? Também chamada de busca linear, é linear, né? A complexidade é linear, ou seja, se eu... Então, por exemplo, eu tenho um tamanho n. Se eu dobro o tamanho da lista, vai dobrar também a quantidade de tempo que vai ser necessária para executar. Se eu triplico o tamanho da lista, vai triplicar, certo? Essa é a ideia da complexidade linear. Beleza? Então a gente viu aqui, ó, a gente fez a análise linha a linha, né? Usando a notação O, e a gente viu que ela é O de n, certo? O melhor caso é qual? O melhor caso é quando o item que a gente está procurando está no começo da lista, não é isso? Então a gente vê que o for aqui, ó, todas as instruções, inclusive as que estão dentro do for, vai executar uma vez só, né? E a última aqui não vai executar, certo? Então ela é constante, a complexidade constante, ou seja, a melhor complexidade possível, né? A mais rápida possível, né? Porque é óbvio, né? Ela está logo no começo da lista, então ela não vai ter que fazer nenhuma iteração, né? Nenhuma repetição. Beleza. E a gente viu também o caso médio, né? O caso médio, a gente supôs ali que o item está no meio da lista, certo? E aí a gente vê também que é O de n, é linear também. Porque n dividido por 2, né, é a mesma coisa que você multiplicar o n por uma constante, né, constante meio. Né, e isso tem complexidade assintótica, né, O de n, certo? Conforme a gente viu. Né? É só a gente pensar, mas como assim, né? Vai dividir pela metade e vai ficar O de n? Não faz, né? Mas ó, você tem que pensar para tamanhos grandes, lembra? Quando a gente fala de entrada aí, de tamanho de entrada, a gente tem que pensar para tamanhos grandes. Então, vamos pegar, por exemplo, 10 milhões. Vamos pegar uma lista com 10 milhões de itens. Né? Se eu dividir por 2, ele vai ficar 5 milhões. Tá vendo? Ele vai ficar numa ordem de grandeza, de crescimento, né? Assim, similar. Né? Se eu dobrar, vai ficar de 10 milhões, né? Vou colocar, vai para 20 milhões, ele vai ficar 10 milhões, assim por diante. Então, o crescimento da função, mesmo que a gente esteja falando da metade da lista, ele vai só até metade da lista, né? Mas o crescimento é na ordem linear, tá? Então a gente tem que considerar isso daí, tá bom? É diferente, por exemplo, se eu colocar n ao quadrado, aí sim, aí a lista vai crescer mais, entendeu? Aí é diferente, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui no slide do professor aqui, André Vignati, que eu estou emprestando aqui dele, tem algumas informações interessantes acerca de alguns algoritmos, né? E aí a gente vai até usar isso daí como base, tá? O tempo de execução, então, de um algoritmo. Então a gente viu lá a notação ômega, né? Então, esse aqui é tranquilo, tá? O algoritmo é dito ser ômega de f de n se todas as instâncias executam, né? Se todas as instâncias executam em ômega de f de n. Um algoritmo é dito O de g de n se todas as instâncias executam O de g de n. Aqui que está a questão, né? Tem algoritmos que você não consegue dizer que ela é que ela é sempre O de f de n e ômega de g de n, sei lá, para todos os casos, entendeu? Você tem que dividir entre pior caso e melhor caso. E aí você vai achar o O e o ômega para os dois, tá? É o que a gente vai ver aqui no caso do insertion sort. Olha só, o insertion sort, ele é O de n ao quadrado. Deixa eu ver se está certinho. Tá. O insertion sort é O de n ao quadrado, pois todos os vetores passados como entrada fazem o algoritmo executar em tempo O de n ao quadrado. Tá? O insertion sort, ele tem a característica, eu acho que a gente viu aí na aula passada, de, no melhor caso, ele executar em tempo linear, lembra?
Só que se vocês lembrarem da explicação sobre a notação O, vocês lembram que o O ele é o limite, ele é o que limita superiormente. Então, quando é linear, ele também é O de n ao quadrado, certo? Porque eu consigo mostrar que existe uma constante, que na verdade pode ser qualquer constante, na verdade o 1, né? Constante 1, que multiplicado por n ao quadrado vai ser maior ou igual a n, tá? A uma função linear, certo? Então, quando a gente fala da notação O, ela sempre é superior. Todas as funções que são superiores a ela, por exemplo, eu tenho um algoritmo que executa, no melhor caso, aqui no caso aqui, né? No melhor caso, em tempo linear. Então, ela é O de n ao quadrado, ela é O de n ao cubo, ela é até mesmo O de 2 elevado a n. Porque todas essas funções, n ao quadrado, n ao cubo, 2 elevado a n, elas crescem, elas estão para cima do n, entendeu? Se a gente imaginar um gráfico, né, o n está aqui, assim, vamos supor, né? Ele está aqui, desenhar aqui. Deixa eu tentar desenhar para vocês entenderem melhor. Vou desenhar aqui mesmo, depois eu mudo de lugar aqui. Vamos supor aqui, é legal que dá até para colocar, né, nosso quadrinho aqui, né? Vamos supor que esse aqui é o nosso quadrinho virtual aí, né? É uma boa esse daqui, viu? Ó, vamos supor que a nossa função ela cresce em tempo linear, certo? Então, vamos supor que essa linha aqui seja a nossa função lá de tempo. E ela cresce, vamos supor, o tempo linear ele cresce assim, depende da constante, né? Vamos supor que ela cresce assim, ó, tá? Aí, ia ser legal se desse pra aqui, ó. Ó, legal, hein? Vamos supor, o n ao quadrado é isso daqui, ó, certo? Vamos supor, deixa eu colocar ele certinho ali, né? Ó, olha só. Bem isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Certo? Ó, o n ao quadrado, você pode ver que vai ter, a partir de um determinado número aqui, ó, vamos supor que aqui seja... um pouquinho. Lembrando, tá? Vou até colocar aqui. Isso daqui é o quê? Esse aqui é o tamanho da entrada, certo? Tamanho da entrada, ou tamanho da instância, né? Então aqui, ó, para quem não entendeu esse gráfico ainda, essa linha aqui que está no eixo X, para nós é o tamanho da entrada. Então eu vou aumentando o tamanho da entrada aqui, tá vendo? Ó, nessa linha. E aqui é o tempo. Aqui é a nossa função de tempo, tá? Então a gente chama o tamanho de entrada de n, certo? N. E o tempo que a gente chama de, né? A gente chama de t de n, certo? Essa que a gente estava denotando, lembra? Certo? Então esse é o nosso gráfico de crescimento da função. Como assim crescimento? Crescimento da função, tá certo? Então, de acordo com o tamanho da entrada n, então a gente tem essa linha aqui do meio, ó, que é a nossa t de n. Vou até copiar aqui, tá? Aqui é a nossa t de n. Vou colocar aqui, né? E aqui é uma função, aqui por exemplo é n ao quadrado, certo? Aqui é n ao quadrado. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou colocar um vermelho, tá? N ao quadrado. Você pode ver então que existe alguma... Vou até aumentar um pouquinho, deixa eu ver se está... Aí, ó. Existe alguma constante, tá? Ó, existe alguma constante, vamos supor que é 100, tá? Existe alguma constante aqui que, né, a partir dela, olha só, a partir dessa constante, beleza? A partir desse 100, você pode ver que todos os valores de n ao quadrado, ó, são maior ou igual ao nosso t de n. Tá vendo? Essa é a ideia da notação O. Entendeu? Então a gente pode falar que esse t de n, né? Então a gente pode falar que t de n aqui, que é a nossa função de tempo, é O de n ao quadrado, tá? Então, vocês não tinham entendido ainda pela aula passada, lá por aquele slide, essa é a ideia. Né? Então existe uma constante, existe um n0, tá? A gente vai chamar esse cara aqui de n0. Existe um valor inicial de n, um valor mínimo de n, que a partir dele, olha só, que a partir dele, aí aqui não é n ao quadrado também, aqui é c vezes n ao quadrado, né? Então a partir desse n0, o nosso tn vai ser sempre menor ou igual, tá vendo? Ele sempre está abaixo
do c vezes n ao quadrado. Que aqui você tem que multiplicar por alguma constante, lembra? Para alguma constante c. Beleza? Essa é a ideia da notação O. Aí, ó, olha só. Então, beleza. Vamos supor, então, que o nosso t de n é uma função linear, tá? Vou chamar de n. Não, vou colocar n 2n. 2n. Agora eu não lembro se ele vai mais para cima ou mais para baixo, tá? Então, vou colocar n mesmo. N. Tá? Vamos supor que essa seja uma função. Aqui dá para ver claramente, ó, que n ao quadrado, ela vai existir sim, essa condição, tá? Então, dá para ver claramente que n é O de n ao quadrado. Só que geralmente a gente não quer saber o que está muito acima. Vamos supor, vamos colocar mais um aqui, vamos colocar o exponencial. Vamos ver se a gente consegue colocar o exponencial aqui. Aqui dá até para plotar a função, né? Bem legal. Eu vou desenhar na mão, tá? Como se fosse um exponencial. Vamos supor aqui, ó. Vou desenhar, vai ficar horrível, tá? Que eu vou desenhar na mão, vai ficar feio. Eu acho que dá pra usar uma ferramenta aqui. Eu vou usar isso aqui, vamos ver se dá certo. Isso, dá pra gente fazer do jeito que a gente quiser aqui. Vai ficar meio esquisito, tá? Mas é mais pra exemplificar. Ó, vamos supor que tem uma outra função. Ignorem a parte de trás aqui, tá? Pensem só na parte da frente, que o que importa pra gente é o que tá aqui. Ixi, não tá dando certo. Tem que saber mexer nisso aqui, eu não sei não. Vamos ver. Puxar pra cima. Tá. Você puxa pra cima, aí você puxa pra baixo de novo. Aqui ele vai sumindo aqui, ó. Acho que melhor eu desenhar na mão mesmo. Desenhar na mão mesmo. Chato de mexer. Ó, colocar essa aqui. Vamos supor que é uma função exponencial. Então ela cresce assim, né? Ó. Nossa, ficou grosso o negócio. Deixa eu diminuir a espessura aqui. Ó, cresce assim, ó. Até pior que isso, né? O exponencial, ele cresce, chega uma hora que parece que ele está na vertical, né? Ele cresce tão rápido, que chega uma hora que parece que está na vertical. Você pode ver que aqui, ó, olha o exponencial, não é a mesma coisa? Não vai ter um ponto aqui, ó, um n0 aqui, vamos supor que seja 5, 3, 4, vamos supor que seja 5. Vamos supor que seja 5 aqui, ó. Não vai ter um ponto que a partir dele ele vai ser sempre maior que a nossa função linear, tá vendo? Então a função linear, ela é O de n ao quadrado, ela é O de 2 elevado a n. Ela é O de n vezes log de n, né? E assim por diante. E o ômega? Qual que é a ideia do ômega? Né? Então o ômega é o contrário. O ômega você mostra que existe que a função que você está comparando, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui o log de n. Olha só. Cheio de risco aqui o negócio, né? O log de n. Como é que é o gráfico do log de n? Ele vai ser mais ou menos assim, ó. O gráfico do log de n vai ser mais ou menos assim, tá vendo? Ó, ele cresce, mas bem, né? Aí chega uma hora que ele tá quase, né, ó. Chega uma hora que ele fica quase reto, né? De tão tranquilo que ele é. Ele é um dos mais eficientes de todos. O que acontece com essa função aqui? Veja bem, ó, ela vai ficar abaixo sempre da linha, tá vendo? Ela vai ficar sempre abaixo da nossa função linear. Ó. Né? Na verdade, existe algum ponto aqui no comecinho que ela já começa, né, a ser menor. Pode ser até que ela comece mais alta. Pode ser que aconteça isso daqui, ó, que interessante. Ó. Vou fazer diferente, fazer assim, ó. Bacana. Pode ser que lá no comecinho, olha só. Pode ser que lá no comecinho, quando o tamanho de entrada é pequeno, vamos supor que aqui o tamanho de entrada é 10, tá? Ó, aqui é 10. Aqui na linha aqui. Vamos supor que até aqui é 10. Então, a partir do 10, você pode ver que ela sempre fica menor do que a função linear, certo? Então, vamos chamar isso daqui de c vezes log de n, certo? Então, eu posso dizer, deixa eu colocar, não tem espaço, deixa eu colocar para o lado aqui. Então, eu posso dizer que nossa função, nesse caso aqui, ó, então ela também é t de n, ela é O de 2 elevado a n, né? Ela é O de 2 elevado a n, não é? Ó, certo? A gente já viu que ela é O de n ao quadrado e de 2 elevado a n. E ela é ômega
ela é ômega de log de n. Olha lá, por quê? Porque existe um número aqui, ó, um valor, tá? Que a partir dele, a nossa função, tá? A nossa função t de n, ela vai ser maior do que o log de n, né? Multiplicado por uma constante, tá? Então, para quem não entendeu, aqui ficou mais, eu gosto mais até de dar aula assim, viu? Às vezes no slide parece que é meio... Aqui é bom ali que vai lembrando tudo, né? Mas assim fica melhor mesmo. Então, para quem não tinha entendido, essa é a ideia do O e do ômega, tá? Aí o que acontece? A gente não quer saber, assim, isso aqui é muito frouxo, vamos dizer assim. Você falar que n é O de n ao quadrado e t de n é O de n ao quadrado e t de n é ômega de log de n não ajuda muito a gente entender qual que é a complexidade exata, entendeu? A gente definiu que existem funções que são maiores e funções que são menores. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer, ó, tipo, diminuir essa... Tipo, pegar assim a menor função, tipo, a ideia é essa, né? A gente quer achar a menor função que ele é O de n, que ele é O daquela função. Ou seja, a gente quer achar a melhor função f de n, a menor função f de n, tal que a nossa função, o t de n, é O de f de n. Vamos colocar aqui, ó, uma outra forma aqui. Opa, beleza. Ó, a gente quer achar o que, ó? Qual que é a função assim. O menor, qual menor... Eu vou ter que aumentar a... diminuir a fonte, né? Diminuir a fonte desse trem aqui agora. Ó, qual é o menor Fn? É isso que eu quero saber. E também eu quero saber, da mesma forma, por isso que a gente usa o ômega, para limitar por baixo. Então o O limita por cima, certo? O O limita por cima. Ó, o O, por exemplo, esse aqui, ó, limita por cima. E esse aqui também limita por cima. Eu quero achar uma que limita por baixo. Também, que eu vou chamar de G de N. Qual é o menor G de N? Certo? Então a gente viu que o log de N, ela limita por baixo, mas ela não é... O menor não, desculpa, o maior. Certo? Ela não é o maior, é a maior função que limita por baixo, tá vendo? Então, supondo aqui o nosso caso, em que a gente tem o t de n igual a n, só para ficar um pouco diferente, vou colocar n mais 1, tá? Para não ficar... Nosso t de n, n mais 1. Beleza? Então, supondo que a gente tem essa função, qual que seria o menor O de n? Fala assim, a menor função tal que essa função é O de n, né? Então a gente viu que o O e o ômega, eles têm a seguinte intuição, ó. Vocês lembram disso daqui? Que o O, ó, vou colocar aqui, ó, t de n é O de f de n, quer dizer mais ou menos isso daqui, ó. Quer dizer mais ou menos isso daqui. Que t de n é menor ou igual a O de f de n. É menor ou igual a f de n, melhor, né? É menor ou igual a f de n, entendeu? Não é exatamente isso, mas a ideia é mais ou menos essa. É como se... Tem alguns professores até que eu vi falando assim, que o O, a notação O é como se fosse... Ela tem gosto de menor ou igual, tá? Ou seja, a nossa função, ela é menor ou igual àquela função que a gente está comparando. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar aqui, ó, a gente pode dizer que a nossa função, ó, t de n, ela é menor ou igual a n ao quadrado, né? E ela é menor ou igual a 2 elevado a n, certo? E o ômega, ops, e o ômega, ela tem o gosto de maior ou igual, certo? Então, é como se a função fosse... É como se a nossa função sempre fosse maior ou igual àquela função que a gente está comparando, que é o ômega f de n. Tá? Então, por exemplo, a nossa função, ela é como se fosse, ó, maior ou igual. Ah, mas ela não é menor aqui, ó, nesse ponto, no comecinho? No comecinho ela é menor. Ela é menor, beleza, mas a gente não quer saber no comecinho, a gente quer saber na linha inteira. Então, à medida que a gente vai aumentando
a função, né, a gente vai aumentando a entrada aqui, ela sempre vai ficar maior, ó. Vai chegar um ponto que ela não fica... Aqui também, ó. Olha a questão do n ao quadrado. Vai chegar um ponto, ó, tipo, até aqui a nossa função ela é melhor. A nossa função é maior, né? Mas a partir daqui ela vai ficar sempre menor. Entendeu? Então a gente sempre olha para números grandes. Ó. Então lá na frente, ó, se a gente olhar lá na frente, aqui, ó, você pode ver que a nossa função ela é menor ou igual a essa e maior ou igual a essa. Tá? Então, vocês estão vendo que o menor não é menor, não é menor, não, é menor ou igual, não é menor. Então inclui o igual. Então, quando a função tem a mesma, a gente consegue achar uma linha que é a mesma linha aqui, ó, e ela é o nosso f de n, vamos dizer. Então vamos supor aqui agora que o nosso... vou fazer o seguinte, vou fazer um novo risco aqui. Para mudar a cor dele. Aí. Ops. Ah, não. Vou colocar uma linha aqui, ó. Vamos supor que essa seja a linha que é o n, tá? Vamos supor que esse seja o... Vou colocar c vezes n, tá? Ó, c vezes n. Olha aqui, tá vendo? Eu plotei uma nova função aqui, o gráfico de uma nova função, que ela é ela é linear também. A nossa função é linear, certo? Essa daqui também é linear. E você pode ver, ó, que ela fica acima. Ou seja, eu consegui mostrar que existe uma função que multiplicando por uma constante, né, ela fica acima também, que é o n, o próprio n. Ou seja, pode ver, ó, que o t de n também é O de n. Entendeu? Ó, o t de n também é O de... Baguncei aqui, né? O t de n também é O de n. É isso que a gente quer descobrir. Certo? Que agora a gente limitou superiormente no mínimo possível. É o menor... Ó, esse cara aqui é o menor f de n que limita por cima, tá vendo? Ó, o nosso t de n. Tá? Os outros aqui também limitam por cima, mas esse aqui é o menor. Ela é menor do que o n ao quadrado, tá vendo? Que ela é linear também, né? E qual que seria qual que seria no caso o maior g de n que limita por baixo? Que seria o nosso ômega. Coloquei errado aqui, né, velho? Ômega, né? Coloquei errado. É O. Pro O de f de n a gente quer achar o menor f de n. Pro ômega de g de n a gente quer achar o maior. Então qual seria o maior g de n? Vou chamar aqui de C1, tá? Qual seria o maior g de n que limita por baixo? A gente pode pegar outra função linear. A gente pode pegar uma outra, pintar ela de azul, por exemplo, tá? Ó, eu vou colocar ela aqui, ó. Vou botar ela aqui. Vamos dizer que ela está abaixo aqui um pouquinho, certo? Vou colocar ela aqui assim. E vamos dizer que ela é C2 vezes f de n. O que é esse C1 e C2, professor? É um número. É um número qualquer, entendeu? É um valor que multiplicado por n, ele vai dar esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Né? Um valor que multiplicado por n vai dar esse gráfico aqui. Então o que a gente descobriu aqui? Que a gente tem que a nossa função ela é limitada por cima e por baixo pela função linear. Pela função essa função n, ó. Ou seja, o nosso t de n também é ômega de n. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro aí agora. Beleza, então esse é o resultado que a gente quer encontrar. Ó. Porque isso daqui diz certinho pra gente que... Isso daqui, né? Ó. Isso aqui diz certinho pra gente qual que é a complexidade, ó, desse algoritmo. Tá? Bacana? Então é isso aí. Então se ficou com dúvida ainda, volta. Tá? Tenta entender isso daí. Mas a gente vai seguir ali no slide ali, que ele vai falar do insertion sort. Então como eu falei pra vocês, o insertion sort, ele não vai ter uma linha só. Ele vai ter a linha do melhor caso e a linha do pior caso. A linha que eu falo é o gráfico, né? Ele vai ter uma complexidade no pior caso, que é n ao quadrado, e no melhor caso vai ser n, certo? Então, olha lá, o insertion sort é O de n ao quadrado para todos. Sim, porque até para o n é menor que o n ao quadrado, certo? Então, ele é O de n ao quadrado. Beleza. Mas o insertion sort, ó, ele não é O de n, tá? Pois existem algumas instâncias, por exemplo, o vetor ordenado inverso,
que executam em tempo O de n ao quadrado. O vetor ordenado ao inverso seria o pior caso do insertion sort. Então, se eu tiver um vetor que começa do maior e termina no menor, né, por exemplo, 10, 8, 7, 5, 2. Né? Então, esse é o pior caso. Tá? Ele vai executar em tempo O de n ao quadrado. Então, não é para todos que ele é O de n. Já em relação ao ômega, o insertion sort é ômega de n, para todos. Por quê? Porque mesmo para o caso do n ao quadrado, o ômega de n limita por baixo. Tá vendo? O ômega de n limita por baixo. E ele não é ômega de n ao quadrado, porque para o caso do melhor caso, o ômega de n ao quadrado fica acima do n, que seria o melhor caso, entendeu? Então, por exemplo, quando o vetor está ordenado, o vetor ordenado no insertion sort é o melhor caso. Né? Então aqui, por exemplo, a gente não consegue achar o θ. Entenderam? Porque, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez aqui, ó, vocês lembram? Se a gente descobre que a função ela é limitada por cima e por baixo pela mesma função, então isso implica, né? Ó, isso implica, vou botar até uma flechinha aqui, ó. Isso implica que ele é θ de n. Olha aí. Não. Certo? Se a função, se for O de n, né? Se uma função for O de n e ômega de n, ele é θ de n, ou seja, limitada por cima e por baixo, né, por aquela função, por aquele fator de crescimento, certo? No caso do insertion sort não dá para fazer isso, ó, né? Aqui, ó, aquela pergunta, né, que eu comentei ali, ó, insertion sort é a O de n ao cubo? E aí, respondam aí, vocês acham que insertion sort ele é O de n ao cubo? Não respondam aí. E ele é ômega de 1? Será que ele é ômega de 1? Respondam aí também. Então, ambas as respostas são sim. Tá vendo? Mas isso, como eu falei, isso não fala muita coisa, porque elas são acima, são muito acima e muito abaixo. Né? Então, é melhor encontrar a menor função, é aquilo que eu falei para vocês ali, tá? Ó, como o O limita por cima, pode ter sido feita uma análise folgada, tá vendo? É isso que eu falei de folgada, de uma análise folgada. Porque, ele é O de n ao cubo, mas existe uma função menor, que é O de n ao quadrado, que limita por cima também. Né? Então, por exemplo, a gente nem consegue encontrar um vetor que vai gastar tempo... ômega? Acho que aqui era para ser O, né? A gente nem consegue encontrar um vetor que vai gastar O de n ao cubo, entendeu? Ah lá. Como saber que a análise de O de f de n não está folgada? Um jeito, achar uma instância que execute em ômega de f de n, né? Então, se você achar uma instância que executa em ômega de f de n, então você vai saber que ela é limitada por baixo também por aquela função. Então, ela não está folgada. Agora, se você não conseguir encontrar, aí ela está folgada. Tá vendo? Às vezes é meio complicado o negócio, né? Olha lá, neste caso, não haveria espaço para melhorias na análise. Porque se você achou o ômega de f de n também, quer dizer que o f de n é o menor, né? É a menor função que limita por cima. Né? Porque ela está limitando por baixo e limita por cima, então ela é menor. Né? Supondo a análise do O de n ao quadrado e ômega de n do insertion sort. Podemos melhorar? Ó, o vetor ordenado gasta O de n. Não dá para aumentar. Né? E o vetor ordenado inverso gasta ômega de n ao quadrado. Não dá para diminuir, tá vendo? Não tem como. Né? Então a gente vai separar em melhor e pior caso. Né? Aí, ó, né, a solução. Fazer a análise justa do melhor caso separadamente do pior caso. Então tem casos em que não tem como. Beleza, você sabe que o algoritmo como um todo, ele é O de n ao quadrado. Olha só. O algoritmo, considerando todos os casos, ele é O de n ao quadrado e ele é ômega de n. Só que isso não é uma análise justa. Né? O ideal é você encontrar o θ, que é quando o O e o ômega são os mesmos, porque aí você consegue achar certinho como é que é a linha de crescimento dela, entendeu? Como é que é o fator de crescimento. Né? Então, no caso, nesses casos aqui, você tem que fazer separado, fazer a análise para o melhor caso e a análise para o pior caso. Alguns até fazem também no caso médio, né? Olha lá.
separar por melhor e pior caso, né? Então, ó, o pior caso do insertion sort, ele vai executar tanto em O de n ao quadrado quanto em ômega de n ao quadrado. Entenderam? Certo? Ó, todas as instâncias executam, né? O máximo é n ao quadrado e o mínimo é n ao quadrado também, porque é o pior caso. E no melhor caso, todas as instâncias vão executar em O de n e ômega de n. Tá? Então separa, né? Separa para ficar justo. Aí isso daqui, beleza, agora aqui já é outra coisa. Isso daqui é aquela regrinha que a gente usou para fazer a análise do algoritmo da busca linear, tá? Que é pegar, ó, e chamar atribuição, né? Ó, a gente pega o algoritmo, né? No caso dele ele usou θ, né? Mas seria melhor até usar n, separar n melhor caso e pior caso. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui, ó, para achar o pior caso, a gente pegou cada linha e viu, ó, por exemplo, se ele é uma atribuição, é O de 1, tá vendo? Se é a entrada da função, é O de 1. Se for uma soma, uma comparação, é O de 1, entendeu? Porque isso daí são operações simples, né, que vão ter um crescimento, né, constante. Eles vão ser sempre aquele mesmo tempo que eles vão executar, certo? Quando a gente fala do desvio, é o máximo, né? É o tempo do teste mais o máximo dos branches, que seria das ramificações, tá? Então, por exemplo, aqui só tem uma ramificação, né? Então a gente vai falar que é menor ou igual a isso daqui. O O de n ele vai ser limitado por cima. Se tivesse mais de uma ramificação, aí a gente teria que tipo, analisar quais que ele entra mais. E a gente pegaria o maior, entendeu? Aí que complica, né? Porque se a gente tem duas ramificações do if, vamos supor aqui, tá? Não tem nada a ver, ó. Eu vou colocar aqui um else. Vamos supor que a gente tinha um negócio assim. Else. É que não dá pra fazer muito isso daqui, né? Vamos fazer separado aqui, quer ver, ó. Se eu tenho um negócio assim, nada a ver, né? Vamos supor que eu tenha um if, tá? E dentro do if aqui, ele não dá return não. Ele faz um for. Vou fazer qualquer coisa aqui, tá? For. Vamos supor que isso aqui executa n vezes, entendeu? E dentro do for tem outro for. Tá? Que é uma suposição. Vamos supor que tem um algoritmo assim. E daí tem o que acontece? No else, a gente tem um for só. Olha só. Tá? Que a gente sabe que executa mais ou menos n vezes. Um for só. Beleza? Olha só. O que aquilo quer dizer? Se eu tenho isso daqui, então ele vai entrar aqui ou aqui. Se ele entrar aqui, ele vai executar em qual complexidade? Só de olhar já dá para saber, né? Respondam aí se vocês pegaram a mãe. Só de olhar aqui, ó, já dá para saber. Qual que é a complexidade que executaria esse nosso código incompleto aqui? Né? Respondam aí. Então ele vai dar o quê? O de n ao quadrado. Na verdade, não só o, né? Ele vai dar θ, né? Ele vai dar θ, tá? Θ de n ao quadrado. Vamos chamar tudo de O, tá? Para simplificar. O de n ao quadrado. Porque se é θ, também é O, né? E aqui ele vai executar em que velocidade? Ó? O de n. Não é isso? Então, quando eu tenho o if, para fazer a análise, né, para facilitar a análise, a gente pega o maior, o máximo, entendeu? Se eu tiver vários elses aqui, eu vou pegar a ramificação, a branch, né? Chama de branch, né? A ramificação aqui do if, que tem a maior complexidade. Porque vocês lembram que quando eu somo também ele dá n ao quadrado no final? Se eu somar O de n ao quadrado com O de n, vai dar O de n ao quadrado, né? Porque o n ao quadrado ele meio que inibe, né? Não é que ele inibe, ele domina, né? Então na hora que a gente olha a ordem de crescimento, o n meio que fica pequenininho perto do n ao quadrado. Beleza? Então é isso, ó. Desvio condicional você faz isso. O tempo do teste, né, que no caso é O de 1, mais O de n ao quadrado. No caso aqui, se o maior, né, dos ramos for n ao quadrado. E o laço, né, que é o mais óbvio de todos, que é a soma de todas as iterações do tempo de cada iteração. Né? E aí a gente usa a regra da soma e a regra do produto, que é aquelas regrinhas que a gente viu. Né, que a gente pode somar
né? Ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso somar O de 1 com O de n ao quadrado, certo? E vai dar O de n ao quadrado. Se eu somar, aqui já hipoteticamente, tá? Outra coisa. Se eu somasse, vamos supor, vou colocar até separado aqui. Se eu somar O de n, se eu tiver que somar O de n com O de n ao quadrado, também vai dar O de n ao quadrado, certo? Beleza? Então, o maior, essa é a regra da soma, tá? É a regra da soma aqui da notação O. E tem a regra do produto, que é quando você multiplica, né? Tipo, O de 1 vezes. Por exemplo, eu vou executar n vezes o O de 1. Então, eu sei que eu tenho aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. É fácil ver isso daqui, ó. Essa linha aqui, ó, você vê, essa aqui é O de 1. É ela sozinha, né? Só que o que acontece? Ela vai executar n vezes, certo? Essa linha aqui, ó, no pior caso, né? No pior caso, ó, dá até para colocar direto aqui, ó. No pior caso, essa linha aqui, ela é O de 1. Ela sozinha, só ela é O de 1, que é constante, tá? Tempo constante. Agora, na hora, só que o que acontece? Ela vai ser executada n vezes, não é? Então, a gente vai multiplicar, ó. Então, por que é O de n? Porque ela é O de 1 vezes n. Entendeu? Essa é a regra do produto. Entendeu? Aí fica mais fácil. A gente fez isso na aula passada, né? Mas só estou reforçando aqui, ó. Então tem a regrinha aqui. Exceção para isso é algoritmos recursivos, que infelizmente não vai dar tempo da gente ver, tá? Só se lá na última semana, né? Que a gente tem uma última semana meio vaga, pode ser que eu traga alguma coisa, mas é bem complicadinho, sabe? Não é simples. E eu vi que na disciplina lá de teoria da computação vocês vão ver, acho que é na matemática discreta, na verdade, hein? Eu não sei, tem alguma disciplina que vocês vão ver recorrências, tá? Mas eu vou ver, talvez eu traga alguma coisa, mas mais pra frente, lá pro final, beleza? Aqui ele faz a análise desse algoritmo de multiplica. Não vou entrar em detalhes, tá? Vocês podem consultar depois. Mas aqui, ó, ele verifica, né, ó, que a entrada e saída da função é θ de 1, né, que é constante. Ó, a linha 2 é constante, certo? Aquela análisezinha tranquila, né, que a gente já fez. Olha só, as linhas 4, 5 e 6, ó, elas são constantes, tá vendo? Se elas são executadas uma vez só, certo? Igual eu mostrei ali, ó. Agora o laço, como um todo, custa O de n, que ele é executado no máximo n vezes, né, nesse algoritmo aqui, né? Portanto, ó, a multiplicação leva tempo O de n, né? Porque se eu somar todos, ó, se eu somar θ de 1 com θ de 1 com θ de 1 e O de n vezes O de n vezes θ de 1, certo? Ele vai dar O de n no final, beleza? Porque o maior é que fica, né? E como aqui eu estou multiplicando por fator constante, aí ele vai dar isso daí, entendeu? Então, O de 1, vamos chamar de O, tá? É que ele colocou θ aqui porque é exatamente, né? Já sabe que é θ, mas para não confundir a cabeça, aqui ó, é O de 1, esse é O de 1 também, O de 1 também, O de 1 também, né? E esses três, eles executam n vezes, então vai dar O de n, todos eles, né? Então, somando tudo, somando O de 1 com O de n, com O de n, com O de n, e com O de n aqui, com O de 1 aqui, vai dar O de n, né? O bubble sort. O bubble sort é um caso interessante. Esse é um caso que eu quero mostrar, que eu queria já mostrar na aula mesmo, tá? O bubble sort, olha aqui, ele tem essa característica, ó. Vamos ver, fazer a análise aqui. Vou até aumentar um pouquinho a fonte, ó. Olha só a análise completa dele aqui, ó. É isso aqui que vocês têm que fazer no exercício, entenderam? Aqueles exercícios lá que parece assustador, né, não sei o que, é só isso aqui, ó. É só vocês pegarem a manha aqui. Claro que tem alguns ali que vai ter uma contagem ali diferente, que vocês vão ter que pensar um pouco. Lembra que tinha o caso, por exemplo, lá do insertion sort, que tem um somatório de progressão aritmética, entendeu? Então vocês têm que verificar isso daí. Mas ele não é difícil, assim, se você pegar. Se você pegar a manha do somatório, eu vou colocar isso daí também, viu?
eu vou colocar ali no Moodle, é como se fosse uma fichinha que tem os somatórios e qual que é o resultado que eles dão. Então aí na hora que vocês identificarem esses somatórios, vocês vão saber já qual que é a complexidade, entendeu? Fica mais fácil. Por exemplo, o somatório da progressão aritmética, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dá quanto? Respondam aí. A gente viu numa aula atrás aí, né? Qual que é o somatório de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n, até n, né? Esse somatório ele tem uma fórmula, vocês lembram? E essa fórmula ela é O de quê? Tá? Então responda aí quem lembra. Então quem respondeu certo, ele é O de n ao quadrado, lembra? Tem uma fórmula lá que fica n vezes n menos 1, não sei das quantas. Então, n ao quadrado. Mas tem outras fórmulas, né, que pode acabar aparecendo. Tá? Eu vou colocar uma fichinha, aí vocês podem dar uma olhada lá. Tá, voltando aqui pro BoboSort. O BoboSort ele é bem fácil de analisar, tá? É um dos mais fáceis, olha só. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver, ó, a entrada e saída da função, né? Que seria só isso daqui, né? A entrada e supondo um return lá no final. Então vou chamar de O de 1, tá? O de 1. A linha 5, ó, a linha 5, ela é uma operação constante de troca, tá vendo? Então ela é O de 1 também, tá? Ela troca um valor numa posição do vetor pelo valor na posição do... Na verdade é o seguinte, né? Ele faz uma troca ali no vetor, né? Quem lembra do algoritmo da bolha aí vai lembrar como é que funciona. Então esse cara, ele é O de 1. O if, né, ó, aqui na linha 4, é O de 1. Ele sozinho, sem o for, tá? Aí o que acontece? Ó, o laço interno, quantas vezes ele executa? Ó? Aqui a gente tem, aqui a gente tem aquela situação, ó, que o laço interno, ó, ele executa, ele é a somatória da progressão aritmética, que eu acabei de falar, que vai dar o quê? Não, disfarce. Aqui ele é O de n no caso, né? Aqui no final vai dar isso daí, né? Mas aqui, ó, se eu pegar só o for aqui de dentro, ó, só a linha 3, qual que é o máximo de vezes que ele executa? Tá vendo? A gente quer ver o máximo. Qual que é o máximo de vezes que esse for executa? Se a gente pegar aqui, ele vai de 1 até n menos i. Só que qual que é o menor i? O menor i é 1. Não é? Então ele vai de 1 até n menos 1. Ou seja, aproximadamente n. Né? Se eu pegar um n bastante grande, vocês vão ver que não vai mudar muito. Ele vai de, por exemplo, vou pegar um n 1000. Então ele vai de 1 até 999. Certo? Ou seja, no pior caso, você já cita, né? Exatamente, no pior caso, né, desse for aqui, desse loop, ele vai executar mais ou menos n vezes. Tá? Então ele é O de n. Né? O n limita por cima. Ele vai executar n menos 1, né? Só que o n limita por cima e é a menor função que limita por cima. Né? Você pode encontrar. Então, é O de n, o laço interno. O laço externo é mais fácil ainda de ver, ó, que ele também é O de n, porque ele sempre vai de 1 até n menos 1. Né? Então, ele é O de n, da mesma forma que o de baixo aqui. Então, quando você usa a regra do produto, ó, o que vai acontecer? Você vai multiplicar esses caras. Ó. Você vai multiplicar O de n por O de n e vai dar O de n ao quadrado. Entenderam? Você multiplica aqui, ó, O de n vezes O de n, aí dá O de n ao quadrado. E as constantes? Elas acabam sumindo aí no meio, né? Que ela está indo junto. Né? As constantes estão multiplicando junto. O de n vezes O de n vezes O de 1. Né? E aí tem um mais aqui, né? Que seria quando ele entra aqui. Né? Que é O de 1 também. Né? Certo? Que isso daqui, ó, está dentro disso, está dentro disso. Aí o C aqui, esses dois aqui, eles estão meio que no mesmo nível, né? Então seria tipo assim, O de 1 mais O de 1. Então é O de 1 mais O de 1, né? Os dois, vezes O de n vezes O de n. Mais O de 1, que é a entrada e saída. Então o que vai dar? Vai dar O de n ao quadrado. Que eu faço, porque o que importa é essa multiplicação aqui que vai fazer diferença. Né? Muito bem. E aqui ele fala é a mesma coisa, tá?
essa questão que ele está falando aqui é a mesma coisa. Ele só fala assim, de você identificar uma operação fundamental. Tá? Que é tipo, no caso é aquela operação que ela é o objetivo final, né? Que é aquela comparação lá dentro dos for, né? Que é fazer a troca, né? dos valores ali no vetor. Eu não vou nem ficar entrando em detalhe, ó, mas a ideia é essa daí, ó. Tá? Então se vocês fizerem daquela forma que a gente fez lá, que também não vou entrar em detalhe não, para não perder muito tempo. Se vocês fizerem dessa forma aqui, tá válido, entendeu? Os exercícios. Então, como é que faz esse exercício aí maluco? Tenta fazer dessa forma, né? É a mesma forma que a gente usou aqui também, ó. Tá vendo? A gente foi linha a linha, verificando quantas vezes, né? Usando a notação assintótica, que daí a gente não precisa colocar exatamente a quantidade de vezes, né? Quantas vezes assintoticamente, né? Qual que é o tempo assintótico ali, a complexidade assintótica de cada linha. Aí quando você soma, né? Quando você faz o produto, né, e a soma, no caso ali certinho, você vai chegar no resultado. Né? Então, é isso. É assim que faz análise de algoritmos iterativos. Né? Aí só para terminar, tem o caso da busca binária. Tem alguns casos que eles são um pouco diferentes. Tá? Então, todos aqueles do exercício, eles geralmente você faz análise assim e dá certo. Tá? Acredito que todos ali. Tá? Agora, a busca binária é um caso interessante. Tá? Ele é um caso particular aí, que ele é iterativo e ele tem um comportamento diferente, né? Para mostrar esse comportamento, então está aqui uma implementação, né, da busca binária, que tem lá no nosso repositório de código. Esse repositório de código está o link lá, tá? Na UFPR Virtual. Quem não viu, tá fechado aqui. Mas lá na UFPR Virtual, acho que está na parte de apresentação, aquela primeira aba, né, do curso. Ali tá o link para vocês acessarem esses códigos aqui, tá? A busca binária, vocês lembram, vocês viram lá no algoritmos, acho que 2, né? Ou 1, não sei. Vocês viram lá em algoritmos 1, algoritmos 2, como é que ele funciona. Então não vou nem ficar olhando muito para o código, vamos olhar para a forma como ele funciona. Então, eu fiz aqui, né? Vou fazer o seguinte aqui rapidinho, ó. Vou copiar essa bagaceira que eu fiz aqui. Vou copiar ela para outra análise assintótica. Vou colocar aqui, análise assintótica. Vou copiar para outro documento. Aí, só ajeitar aqui. Tá? E eu vou fazer aqui, vamos fazer aqui ver aqui qual que é a ideia da busca binária, tá? Então eu tenho um vetor ordenado, lembra? Então a busca binária, ela resolve o problema da busca em vetor ordenado, certo? Aquele primeiro problema que a gente viu lá na primeira aula, certo? Então eu tenho um vetor e eu tenho um valor que eu quero procurar, vou chamar aqui de x, tá? Então x, vamos supor que eu quero achar o 7, tá? Eu quero achar o 7. E aí eu tenho um índice, né? Na verdade eu tenho dois índices, o início e o fim, né? Então eu teria aqui o início, vou colocar assim só, tá? Tipo uma flechinha. O início e o fim. Então no começo do algoritmo, ele começa... Opa, pera aí. No começo do algoritmo, ele começa assim. O início na primeira posição, né? E o fim na última posição. Aí o que ele faz? Ele soma, né? A cada passo ele verifica se o cara está no início, né? E aí a cada passo ele faz o quê? Ele modifica o... Deixa eu lembrar aqui agora qual que ele modifica. Ele faz o meio, né? Meio igual a início mais fim dividido por 2. Tá. Ele faz a questão do meio. Se início é menor ou igual a fim... Tá, então a primeira coisa que ele faz, ó, é verificar se o início é menor ou igual ao fim. Tá? Porque pode ser o caso em que ele não encontra, que aí o fim vai parar antes do início. Então no caso aqui, ó, início é menor ou igual ao fim, certo? Beleza? Aí o que ele faz o quê? Ele acha o meio. O meio ele pega o início, ele soma o início com o fim,
e dividir por 2. Vamos supor que é 0, 1, 2, 3, né? Vou colocar os índices aqui, né? Vou colocar rapidinho os índices aqui. 0. Devia ter colocado antes, já esqueci. 0, 1, 1. Vou demorar um pouquinho aqui agora. Certo. Só mudar agora aqui. Tá torto, não tem problema não. Tentei entender, né? 8, 9, 10. Então eu vou somar. 10 mais 0 dividido por 2 vai dar 5. Então eu vou colocar o meio aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu x ele é igual, né? Ou melhor, ele é menor. Se ele for menor do que o valor que está no meio, então, por exemplo, eu estou procurando 7. Então eu sei que ele é menor. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o φ ser o meio menos 1. O φ vai ser o meio menos 1, então o φ vai para cá, ó. Certo? Então é menor, então eu sei que ele está aqui. Certo? Então é isso. Então esse é o próximo, esse já é um passo. Então o que aconteceu? Esse é um passo. Vou fazer o seguinte. Vou colocar assim, esse aqui é o primeiro passo. Vamos fazer, né? Vamos copiando. Ó, x igual a 7. Chato. Aí. X igual a 7, né? Então, a gente teve um passo, que foi isso, né? A primeira iteração fez isso, certo? A primeira iteração fez isso, agora eu tenho um novo início e fim. Aí eu vou somar os dois e dividir por 2. Então eu tenho 0 mais 4, dividido por 2, deu 2, né? Então qual que é o próximo passo? Ele vai ficar como? Ele vai trazer o fim, vai trazer o meio vai estar aqui, né? O meio vai estar aqui, e ele vai trazer o fim para cá. Certo. Deixa eu só ver aqui. Ah, essa versão da busca está retornando true ou false só, né? Meio chatinha essa versão aí. Mas ó, essa é a ideia, ó. Aí ele encontrou, tá vendo? Quando ele verifica, peraí, igual a meio menos 1, então ele veio parar aqui, ó, meio achou, né? Então o 7 está no meio. Deixa eu só ver como é que essa coisa funciona aqui agora que eu esqueci. Ah, é se for igual, né? Nem vai acontecer isso, tá? Ó, aqui já acabou, ó. Porque quando é igual, olha lá, quando o valor é igual ao que está no meio, então ele encontrou. Ó, então nesse caso, a gente tem 10 itens, certo? Então a gente tem n igual a 10. Certo? Então a busca binária funciona assim, ó. É como se eu estivesse procurando um nome no dicionário, né, por exemplo. Está ordenado em ordem alfabética, né? Aí eu abro ele no meio. Vamos supor que eu abro ele no meio, aí eu estou procurando a palavra casa, né? Que é com a letra C. Aí eu abro o dicionário no meio e eu paro na letra M, vamos supor. Aí eu sei que ele vai estar para trás. Aí eu pego aquela metade de trás, né? Então eu estou com o dicionário, eu abro ele no meio, aí eu sei que ele está antes da letra M. Então eu pego aquela metade, abro no meio, aí vamos supor que eu paro na letra... o N, vou pegar, na letra G, né? É mais ou menos isso daí. Na letra G. Ah, então eu sei que está atrás do G. Aí eu abro de novo e eu paro na letra B. Não é nada a ver, não vai parar na letra B, né? É só para supor. Ah, então eu sei que ele está depois do B. Aí eu abro de novo até achar a página certinha em que vai estar a palavra casa. Né? Então se a gente for repetindo esses passos, né, de pegar a metade, dividir até chegar na página certa, né, no item certo, a gente encontra o item. Então essa é a intuição da busca binária. Tá. Então qual que é a ideia aqui? Eu quero contar quantas vezes ele faz isso daí.
quantos passos foi necessário, tá? Quantos passos ele precisou fazer. Então ele tem no primeiro momento ele tem essa configuração. Então vamos chamar isso daqui de um passo, tá? Vamos chamar isso daqui de passo 1. Passo 1. Aí na segunda, tá ficando meio sem espaço aqui, né? Muito grande esse negócio. Não dá pra ver, né? Esse é o passo 1. Aí a gente vai ter o passo 2, né? Que ele faz essa questão aqui de colocar o meio aqui, né? O início e o fim tá nesse. Vamos pegar como invariante de laço. Vocês lembram da história da invariante de laço, né? A posição do início e fim, ó, né? Então, início e fim está sempre um depois o início está antes do fim. Então, esse aqui seria um outro passo, né? E aqui a gente teria o último passo. Opa, passo 3, em que ele encontra o item, tá? Ele encontra o item. Então, na verdade seria melhor com 8 itens aqui, né? Se fosse com 8 itens, eu também conseguiria achar em 3 passos. É que aqui caiu certinho, né? Mas se fosse com 8 um valor de n igual a 8, a gente veria que ele também conseguiria encontrar em 3 passos, tá? E esse valor, aí você lembra lá, qual que é a relação entre o 3 e o 8? Né? O que tem entre o 3 e o 8 aqui? Vamos ver quem sabe. Qual que é a ideia aí? Respondam aí. Qual que é a relação que existe entre o valor 3 e o 8, no caso aqui? Então, qual que é a ideia? Que 2 elevado a 3 é igual a 8, não é? Tá vendo? 2 elevado a 3 é igual a 8. E isso daqui é a mesma coisa que dizer que log de 2, log de 8 na base 2 é 3, certo? Você lembra que o log é o oposto do exponenciação. Então, quando eu inverto aqui, ó, é como se eu passasse aqui, né, ó, tem que fazer essa aqui, ele tem até uma regrinha, né, que você faz lá. Aí o 2 vira aqui, log de 2 na base, log de 8 na base 2 é igual a 3. Tá? Então meio que a gente encontrou, lembra que o 8 é o nosso n? Supondo que 8 é n, né? Então eu sei que... Então essa é a forma mais bobinha, tá? De descobrir isso. Ó. Eu sei que o nosso algoritmo, ele vai... Esse é o nosso t, né? Ó. Ele vai responder com base em log de n. Log de n na base 2. Tá? Existe uma forma um pouco mais certinha de encontrar essa questão. Por exemplo, a gente pode considerar o seguinte, ó. Acho que eu não quero bagunçar aqui. Mas olha só a ideia. Quando eu tenho... Deixa eu só me achar aqui. Ah, tá. Aqui o que acontece? No primeiro passo, ele vai dividir, olha só, ele vai dividir a lista em duas vezes, não vai? Ó. Certo? Ele divide a lista em 2. No segundo passo, ele vai dividir a lista em né, vamos colocar o meio aqui já, certo? Seria esse, né? No segundo... Não. Tá, mas aqui ele vai dividir a lista, é que aqui caiu bem certinho, né? O certo seria colocar, vamos supor que eu estou procurando 3, tá? Para ficar melhor isso aqui. Para ficar mais intuitivo. É que eu coloquei bem o 7, né? Vou colocar o 3 aqui, ó. Ele cai bem no meio ali, aí já perde a graça, porque daí não é o pior caso, né? O pior caso, ele vai ter que fazer todas as divisões possíveis, né? Então, ó, o que acontece aqui? Ele dividiu a lista por 2, e aqui ele dividiu a lista por 4, ó. Certo? Dividiu por 4. E aí ele vai dividir a lista por 8, né? Considerando que tem 8, tá? Aqui. Ele vai dividir por 8 depois, que aí vai ficar 1, 1, 1 certinho. Todos, né? Ele vai conseguir encontrar exatamente onde que está. É como se ele estivesse dividindo a lista por 8. A lista completa, tá? Por 8. Vamos supor que tenha 8, tá? Eu coloquei 10, mas vamos supor que tenha 8. Ó. Certo? Então ele vai dividindo a lista e vai cada vez que ele dá um passo, ele faz a lista ficar menor.
Só que de que forma que ele faz isso ficar menor? Nesse padrão, ó. N dividido por 2, N dividido por 4, N dividido por 8. Então, de que forma que ele está ficando menor aqui? Se a gente fosse continuar, vamos supor que fosse uma lista maior, tá? Supondo que fosse uma lista maior, tá? Vamos fazer uma cópia disso daqui. Vamos supor que continue isso daqui, né? Até chegar num passo... Ó, 3 pontinhos, né? Como se continuasse. Até chegar num passo I, vamos chamar de passo I, em que, qual que vai ser o valor aqui, ó, se a gente seguir esse padrão? Vai ser, que aqui, ó, é n dividido por 2 elevado a 1, não é? Aqui ele dividiu a lista em duas partes de n dividido por 2 elevado a 1. Aqui ele dividiu em partes de n dividido por 2, n dividido por 2 elevado a 2, tá vendo que vai aumentando aqui, ó? E aqui ele dividiu em n dividido por 2 elevado a 3. Tá aí o padrão, tá vendo? Esse é o padrão que ele tá dividindo, em que ele está dividindo a lista. Aí vai chegar um momento em que ele vai, então, se a gente continuasse, né, se a lista fosse maior e a gente fosse continuar procurando, vou até tirar esses caras aqui, ele ia dividir em n dividido por 2 elevado a i, certo? Então, porque, ó, olha aqui, no primeiro passo ele divide a lista, né, em duas partes de n dividido por 2 elevado a 1. No segundo, né, então em 4 vezes, né, vamos dizer assim, ele divide ali e vai ficar a lista dividida em n dividido por 2 elevado a 2, que é o passo 2. Aí depois em n dividido por 2 elevado a 3, que é o passo 3. Então no passo i, ele vai ter dividido a lista em n dividido por 2 elevado a i, né? E quando que isso acaba? Quando essa lista aqui, ó, ela é igual a 1. Olha aí a mãe. Por que igual a 1? Você lembra que quando era esse tamanho aqui, ó, ele parou exatamente, ele dividiu em 8 pedaços, né? Então se eu tivesse a lista de 8, uma lista de tamanho 8, ele vai dividir em 8 pedaços, cada um é um item, né? Então no final ele vai ter dividido a lista de tal forma que cada pedaço vai ser só um item, né? É como se fosse só só o 3, só o 7, só o 13, entendeu? É o que acontece aqui, né? É que eu estou supondo que tem mais coisa, que vai acontecer mais coisa, né? Então é essa fórmula que a gente chega. N dividido por 2 elevado a i igual a 1. É o que acontece aqui, ó, né? Se a gente tivesse até o passo 3. Então supondo aqui que a gente continua, tá? A gente continua até um passo i, hipotético, tá? Um passo i qualquer. Aí ele chegou nesse passo i, ó, então qual que é a formulazinha para dizer que ele acaba? Quando que ele vai parar de procurar? Quando n dividido por 2 elevado a i igual a 1. E o que é isso aqui? Isso daqui, ó, é exatamente n igual a... Peraí. Não. É i igual a log de n. Se a gente fizer a continha, o que vai acontecer? Ó? Vai passar o 2 elevado a i para cá. Vou fazer passo a passo, né? Ó, ele vai passar o 2 elevado a i. Vai ficar assim, né? Certo? Ele passa o 2 elevado a i multiplicando aqui, né? Ficou até invertido, né? O jeito que eu fiz. Vou colocar certinho. N igual a 2 elevado a i. Então ele passa... Ó, ele passa o 2 elevado a i multiplicando aqui, certo? Que aqui está dividindo, né? E fica n igual a 2 elevado a i. E isso aqui é igual a... Isso é o mesmo que dizer que i igual a log de n na base 2. Certo? Então lembra lá, ó, que aqui dava 3, né? 3 igual a log de 8 na base 2. Então pronto, ó. É assim que se descobre que a busca binária ela é... Então a gente sabe que quantos passos ela executou? I, não é? Então o nosso i aqui é o nosso t de n. Vou colocar assim, né? Não, vou colocar assim. T de n. O i aqui é o nosso t de n. É quantos passos, né? Quantos passos com operações com complexidade constante, né? Quantos passos ela executou, né? Então esse while aqui, ó, ele executa quantas vezes? Ele vai executar log de n, no máximo, né? Até log de n na base 2, porque pode ser que ele procure...
qual que seria o melhor caso? O melhor caso seria, por exemplo, estivesse buscando 27. Então, quantos passos ele vai levar? 1. Odd 1, né? Vai ser constante. É igual a busca sequencial, né? A busca sequencial, se o item se o item for o primeiro elemento da lista, ele vai ser odd 1 também, lembra? Então, no melhor caso, ele é odd 1. Já no pior caso, da busca binária, ele vai dividindo a lista, né? Como a gente viu aqui, ele vai dividindo a lista até ele ter dividido todas as vezes possíveis, né? Então, quando que isso acontece? Quando ele executou i passos, tá? E esse i passos é log de n na base 2. Quando ele executou log de n na base 2 passos, certo? Que a gente também chama só de log, né? A gente também chama de log de n, né? Log de n ou lg de n, tá? Depende do livro, do material que você esteja estudando, vai aparecer numa dessas formas, tá? Essa é a ideia da busca binária. Você pode ver que é um pouco diferente, né? Porque tem essa lógica de que não tem assim um n, né? Tipo, a repetição aqui, ela não é proporcional a um tamanho n, exatamente, né? É menos que isso. Porque ele vai dividindo o tamanho da entrada, né? Então, em vez de ele ir pulando de um em um, como faz na busca sequencial, ele vai dividindo o tamanho de entrada, e essa divisão, a quantidade de vezes que ele divide, é log de n, certo? Então, essa é a ideia da busca binária. Por isso que ela é log de n, né? Então, t de n igual a log de n, pode dizer que é O de log de n. Tá? Então, se a gente voltar para aquele... tá aqui, né? Esses gráficos, né? Nesse desenho que a gente fez aqui. Qual dessas cores, né? Qual dessas linhas representaria o fator de crescimento da busca binária? Esse daqui, né? Opa, esse daqui. Tá vendo? Como ele cresce bem tranquilinho? Ou seja, o log de n é tipo mais eficiente. Tirando tirando, é claro, o constante, né? Constante, eu não desenhei constante aqui. Como que seria o padrão, o fator de crescimento constante? Seria algo assim, ó. Seria algo... Não tenho nada... É interessante pensar numa coisa aqui, quer ver? Ó, deixa eu só colocar aqui uma cor que a gente não colocou. Esse laranjinha, ó. Esse é o constante, ó. Constante, ele é... Opa, peraí. Ele é C vezes 1, né? Certo? Ele é uma constante, um valor constante multiplicado por 1. É interessante ver uma coisa aqui. Que o constante, nada pode ser mais rápido que o valor constante, né? Nenhum algoritmo pode ter complexidade menor do que o que tem complexidade constante, certo? Então é interessante você pensar num exercício aí, né? Numa ideia que é a seguinte, ó. Todo algoritmo, toda função, ela é ômega de 1. Já pararam para pensar? Né? Todo algoritmo vai ser ômega de 1. Porque ele vai limitar por baixo qualquer outra função, que ela é a menor de todas. Né? Só um pensamento aí, né? Certo? Então o log de n, vamos dizer assim, é o segundo mais... é a segunda função assintótica, né? Mais eficiente, né? Certo? Depois disso vem o n, né? Depois disso vem o n vezes log de n, que o n vezes log de n, lembra? O log de n é menor que n, né? Então ele vai ser menor que o n ao quadrado. Então tem o n log de n, depois o n ao quadrado, né? Então a gente pode ver essas classes de crescimento aí, tá? Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria passar. Espero que tenha ficado claro aí a ideia, né? E é isso aí. Qualquer dúvida, voltem os vídeos, né? E qualquer dúvida assim específica sobre os exercícios, me procurem. Eu coloquei lá os exercícios no FPR virtual. Tem que logar aqui, né? Tem que logar porque ele desloga. Mas eu coloquei lá na unidade 3 e... não tá logado, não tá deslogado não. Vou mostrar aqui. Eu coloquei e eu vou pedir o seguinte.
como que vai ser os exercícios dessa semana, dessa unidade? Cadê? Oh. Ixi, comi aqui, hein? Eu acho que eu comecei fazendo e perdi. Mas assim, enfim, eu vou colocar de novo. Aí como é que vai ser? Ele vai ser uma lista que vai estar ali. Ela tem vários exercícios, acho que ela tem uns 10 exercícios, tá? Só que vocês vão fazer no mínimo 6. Não precisam fazer todos os exercícios dessa lista. Vocês vão fazer no mínimo 6. Todos eles são de fazer análise de um algoritmo ali qualquer, que vai aparecer, né, no exercício. E vocês vão... Análise assintótica, tá? Só análise de complexidade. E vocês vão escolher um desses exercícios para fazer um vídeo explicando como vocês chegaram no resultado. Beleza? Então essa vai ser a entrega. A entrega total. Se vocês entregarem só o exercício, não vale, entendeu? Vocês têm que entregar a resposta, né, do exercício, de preferência não, em folha de caderno, porque vai ser muito mais fácil, né, você fazer toda em folha de caderno, folha de sulfite escaneado, né? Então vocês vão entregar dessa forma, juntamente com o link para um vídeo explicando uma das questões, só uma, tá? Explicando como que você chegou naquele resultado, né, qual que é a ideia ali que você usou, tá bom? E aí vocês têm que entregar as duas coisas para valer a nota, entendeu? Não basta entregar só o escrito. Tem que entregar o escrito e juntamente o link do vídeo para ser avaliado, ok? Aí a gente encerra aí essa parte de análise de algoritmos, tá bom? E semana que vem a gente vai começar a ver as árvores de busca, certo? Aí semana que vem tem o feriado, segunda e terça, né, recesso, e então provavelmente só vou soltar vídeo na quarta, tá? Então a gente vai ter só um vídeo, provavelmente, que daí a gente vai continuar, né, o assunto da busca binária aí por umas 3 semanas, da busca balanceada, né, em árvore, por 3 semanas, e então dá tempo, tá ok? Então é isso. Aí eu vou deixar a entrega também dos exercícios dessa unidade até sábado da semana que vem. Então tem bastante tempo aí, né, para vocês fazerem os que estão atrasados também, né, os exercícios que estão atrasados da semana passada, enfim. Tá? Beleza, então. Bom feriado, bom final de semana. Até mais.